E aí galera, estamos de volta aqui com nossa aula 6 do módulo 5 de Constitucional para TI. Gente, vamos retomar aqui do artigo 57 e ver também o artigo 58, comissões, né gente? Não precisa nem dizer que esses dois artigos eles caem demais, né? O 57 ele cai na literalidade. O 58 ele cai porque trata de comissões e trata também do assunto chamado CPI, né, gente, que todo mundo conhece e todo mundo sabe que despenca em qualquer concurso. Concurso legislativo, então, nem se fala. Mas, em todos os concursos, CPI cai demais, né? Isso aí todos nós sabemos disso. Então, vamos ver aqui o artigo 57, vamos começar aqui com a leitura do artigo 57 para vocês e falando os principais pontos aqui. Vamos lá. Artigo 57. O Congresso Nacional reúne-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de setembro, a 22 de dezembro. Gente, isso é o que se chama de sessão legislativa. Eu coloquei esses termos aí entre parênteses, não vão achar que isso está na Constituição, pelo amor de Deus. Apenas para quando vocês leem as minhas transparências, quando vocês estiverem aí com o iPhone, com o celular, com o tablet, sei lá, com o que for, vocês vão lendo e vocês já vão fixando o conceito. Vão vendo que de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro é uma sessão legislativa. A isto dá-se o nome de sessão legislativa. E o que é uma legislatura, gente? Legislatura são os 4 anos, né, gente? São os 4 anos de mandato do deputado e do senador, né? Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Aí óbvio, né, gente? A gente tem menor comentário a fazer sobre isso aí. Parágrafo 2º. Tão simplesinho, né, gente? Mas isso aqui, desde que o mundo é mundo, esse parágrafo 2º cai. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Beleza, né, gente? Só que na hora da prova, o que ele coloca? A gente coloca lei de orçamentária anual, coloca plano plurianual, coloca outra lei, e não é. É lei de diretrizes orçamentárias, também conhecida como LDO. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para... Parágrafo 3º, gente, ele lista os casos de sessão conjunta. São 4 casos que o parágrafo 3º enuncia aí de sessão conjunta. São somente esses? Não. Permite outros casos previstos na Constituição. Mas esses 4 casos aqui são os casos mais clássicos, né, gente? Primeiro, inaugurar a sessão legislativa. Sessão conjunta, deliberações separadas. Não votam juntos, viu, gente? O voto do deputado é tomado em relação aos outros deputados e o voto dos senadores é tomado em relação aos outros senadores. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às 2 casas. Outro caso, sessão conjunta, deliberações separadas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. Também, sessão conjunta, deliberações separadas. 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Também, sessão conjunta, deliberações separadas. Não esquecer isso aí, gente. Veto, ele é votado em cada casa. A sessão é conjunta, mas são apurados os votos dos deputados, separados dos votos dos senadores, certo, gente? E por que eu fiz questão de falar isso aí em todos os casos? Porque já existia um caso de deliberação conjunta, onde um voto de um deputado era igual ao voto de um senador. E qual foi? Foi no caso da revisão constitucional. A Constituição previa que em 5 anos da promulgação da Carta, houvesse uma votação de emendas constitucional de revisão. E ela previa que seria sessão unicameral, ou seja, o voto de um deputado era tomado no mesmo peso de um voto de um senador e previa maioria absoluta para aprovar uma emenda constitucional de revisão. Todo mundo sabe que não deu em nada, né, gente? Não foi aprovado quase nada nessa revisão constitucional de 94, que ocorreu lá em 1994. Certo? Vamos para frente aqui. Parágrafo 4º.
Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O que é isso, gente? Isso aí a gente já sabe, né, gente? Muito básico. 1º de fevereiro tem as sessões preparatórias para eleger o presidente, para eleger a chapa ali do presidente, a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado. Agora, o que é esse final aí? O mandato é de 2 anos, tudo bem. E esse final aí, a partir da última vírgula, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Gente, isso aqui é o seguinte. Quer dizer que no primeiro ano da legislatura, nós temos lá uma candidatura. Aí o presidente do Senado é o senador fulano. Ele passa 2 anos como presidente. Passou esses 2 anos, vai ter uma outra eleição para os últimos 2 anos. Para os últimos 2 anos daquela legislatura, tem que ter um presidente também. Se reúne, vota. Esse presidente fulano, ele não pode se candidatar nessa segunda eleição dos últimos 2 anos da legislatura. Agora, se o presidente Beltrano foi eleito para os últimos 2 anos da legislatura, ele pode, por exemplo, se candidatar e permanecer mais 2 anos como presidente nos primeiros 2 anos da legislatura seguinte. Então, essa eleição imediatamente subsequente deve ser interpretada como eleição dentro da mesma legislatura. Na frente nós vamos ver um quadrinho, vai ficar mais claro isso aqui se você não entendeu ainda. Mas na frente nós vamos ver um quadro que não vai ficar dúvida nenhuma para vocês. Formação da mesa do Congresso. Não tem uma eleição para a mesa do Congresso Nacional, gente. Não tem. Ela é formada do jeito que esse parágrafo 5º diz aqui. Vamos ver. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara e no Senado. Então, como é isso? Presidente do Senado. Primeiro vice-presidente. Vice-presidente da Câmara. Segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente do Senado. Entendeu? Aí tem essa alternância de cargos. Certo, pessoal? Presidente do Senado, vice-presidente da Câmara e assim por diante. Certo? Não vão confundir e pensar que o vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, o vice-presidente do Congresso é o presidente da Câmara, não. Não, o vice-presidente da mesa do Congresso é o vice-presidente da Câmara. Certo, pessoal? E o parágrafo 6º? O parágrafo 6º também bem interessante, parágrafo que cai bastante, mas que eu sistematizei aqui para vocês, vocês não vão errar isso aqui mais nunca. Vamos ver aqui. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á 1. Pelo presidente do Senado, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, ou de pedido de autorização para a decretação do estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Neste caso, gente, que eu coloquei entre parênteses, neste caso, do inciso 1, quando o presidente do Senado convoca, e é um desses casos aí, estado de defesa, intervenção, autorização para a decretação de estado de sítio, compromisso e posse do presidente ou do vice, não precisa que a Câmara e o Senado votem essa convocação extraordinária. Se for um desses casos aqui, o presidente do Senado convoca e vai ter convocação extraordinária, queiram deputados e senadores ou não. Agora vamos ver esse outro caso aqui. Mudar o slide aqui? Vamos lá. 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas em caso de urgência ou interesse público relevante. Vírgula, em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ou seja, gente, quando escapando de uma daquelas 4 hipóteses do inciso 1, qualquer outro caso de convocação extraordinária do Congresso depende de aprovação de maioria absoluta. Então, o que é a primeira coisa que é votada? Chega lá no dia 10 de janeiro. O presidente convoca para votar, seja lá o que for. Ele convoca. O Congresso se reúne. A primeira coisa que eles vão votar é se eles aprovam ou não aquela convocação.
Entenderam aí, gente? Ficou claro? Então vamos aqui ao parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8 desse artigo, que é o caso das MPs, vamos ver já. Vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Certo aí? É um parágrafo textual, sem problema nenhum. Não deveria estar na Constituição, né, gente? Não deveria estar na Constituição. Não tem nada a ver com Constituição esse texto aqui. Mas, de qualquer forma, está aí. E é muito simples. Vamos aqui para o parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta. Isso cai demais, gente. Fala um texto bem longo sobre convocação extraordinária, você já está todo confuso. Lá pelo final ela diz uma dessas. As medidas provisórias serão automaticamente incluídas na pauta. Você tem que estar bem afiado aí. Medida provisória, convocação extraordinária, ela automaticamente é incluída na pauta. Ok? Então vamos lá. Aí eu resumi aí para você, né, gente? Reuniões do Congresso, que falo que normalmente a Câmara se reúne separadamente do Senado. Há, no entanto, ocasiões onde a sessão é na mesma hora e no mesmo lugar. São elas a sessão conjunta e na sessão unicameral, que somente existiu para fim de emenda constitucional de revisão. Os votos eram tomados indistintamente. O Congresso funcionou como uma coisa só, como uma casa só, com 594 congressistas. Que são, só esclarecendo aqui, gente, são os 513 da Câmara, mais 81 do Senado, dá 594, né? Vamos lá. Convocação independente de aprovação por maioria absoluta. 4 casos. Decretação de estado de defesa, pedido de autorização para a decretação de estado de sítio, intervenção federal, compromisso ou posse de presidente ou vice. Tem que saber esses 4 casos, gente. Isso cai, viu? Nesse caso, a convocação extraordinária, ela não vai depender de aprovação por maioria absoluta. Ok? E por que existe isso? Por que se limitou tanto? Porque, gente, às vezes o governo tinha uma agenda, tinha os seus compromissos, o Poder Executivo tinha os seus compromissos, e ele simplesmente fazia uma convocação e fazia o Congresso de refém. Fazia uma convocação no dia 5 de janeiro e eles ficavam lá 25 dias, as férias deles todas, discutindo aquilo ali. E acabava porque era uma maneira de pressionar o Congresso a aprovar isso ou aquilo. Olha, é melhor aprovar, senão daqui a 15 dias eu vou fazer uma sessão extraordinária aqui. Vou convocar vocês. Hoje não, hoje essa sessão extraordinária ela tem que ser aprovada por maioria absoluta. Vamos lá. Eleição das mesas diretoras, gente. Um quadro aí para você não errar isso aí mais nunca. O que nós temos aí? Nós temos primeiro 2 anos da legislatura, seria no caso o exemplo 2015 2016, os últimos 2 anos da legislatura 2017 2018 e a nova legislatura 2019 2020. Na 2015 2016 para 2017 2018 não pode haver reeleição para o mesmo cargo. Ou seja, se o presidente é o fulano de tal, ele pode ser, nos primeiros 2 anos da legislatura, presidente. Nos últimos 2 anos, ele pode ser vice-presidente. Tudo bem. Ele não pode ser presidente. Entenderam aí? Agora, nos últimos 2 anos, se o presidente for fulano de tal, ele pode, na nova legislatura, na de 2019 e 2020, ele pode se recandidatar a presidente. O fulano de tal pode, em 2019 e 2020, se recandidatar a presidente. Certo? Vamos lá. Comissões. Comissão Parlamentar de Inquérito. Alguém tem dúvida que esse tema cai demais, gente? Se você acha que esse tema não cai, pegue qualquer prova que muito provavelmente uma prova de direito constitucional vai ter CPI. Um dos temas. É um tema muito interessante e é um tema que já mexeu muito na história do nosso país, né, gente? CPI já mexeu muito no nosso Brasilzão. Então, realmente é importante não só para a prova de concurso, como é importante para a gente, que a gente saiba também isso na nossa vida. Então vamos olhar aqui o artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
que participam da respectiva casa. Quando ele fala em mesas aí, gente, quando ele fala em mesas, ele está falando das mesas das comissões, das mesas diretoras, do presidente da comissão, do vice-presidente da comissão, entendeu, gente? Não está falando da mesa do Congresso, não. Lá é eleição, certo? Representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Ou seja, se 20% é de deputados de oposição, é criada uma CPI, 20% dos membros daquela CPI vão ser da oposição. Certo, pessoal? Simples aí, sem problema, não é? Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Falando em comissões, não estamos falando de CPI ainda. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, gente, para quem não sabe, há casos de projeto de lei que são aprovados sem passar pelo plenário, são aprovados no âmbito das comissões. É o tipo do inciso malandro, né, gente? Que todo mundo acha, assim, no conhecimento de senso comum, acha que tem que passar pelo Senado, pelo plenário. Mas não. Em determinados casos que forem previstos no regimento, a própria comissão pode aprovar aquele projeto de lei. Salvo se, e se, digamos, for aprovado numa determinada comissão, mas se 10% dos membros da casa, ou seja, 10% dos membros da Câmara ou 10% dos membros do Senado, eles forem contrários a essa aprovação, aí eles podem mandar um recurso e aí sim o projeto de lei vai ter que passar obrigatoriamente pelo plenário, certo, pessoal? O que mais que cabe às comissões? 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Simples aí, né, gente? 3. Convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Não esquecer, gente, que tem lá no artigo 50 que o ministro é obrigado a comparecer sob pena de crime de responsabilidade, certo? Então, comissão convocou, vai ter que ir e, se não comparecer e não justificar, é crime de responsabilidade. Lembrando, gente, que o ministro de Estado ele pode também pedir para comparecer no Congresso ou em uma das suas comissões para prestar esclarecimentos sobre assuntos do interesse da sua pasta. O ministro pode fazer isso. Ok? Vamos em frente. Aí simples, né, gente? Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Simples demais. 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Também sem problemas aí, né, gente? Isso aí tudo é que uma comissão pode fazer. Vamos em frente. E o famigerado, gente, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, gente, ele é muitíssimo bem escrito. Ele dá todo o rumo aqui do que é uma CPI, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Vamos lá. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Denso, né, pessoal? Denso demais isso aí. Muita informação, não desperdiça uma vírgula esse parágrafo 3º. É por isso que a gente vai destrinchar ele nos próximos slides. A gente vai ter uns 12 slides só sobre os parágrafos 3º. Por enquanto, a gente vai dar uma lida aqui no 4º. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.
Mas sem problema, né, gente? No recesso tem uma comissão representativa. Aí não tem muito problema em relação a isso. E o resto é textual. É texto do parágrafo 4º que você vai ter que saber aí de cabeça. Vamos aqui esmiuçar agora o parágrafo 3º. Vamos lá. Gente, CPI é a expressão do poder de fiscalização dos legislativos. Como o poder legislativo são os representantes eleitos do povo, que são os titulares da soberania, é inerente a eles o poder de fiscalizar. Chama-se CPI também de inquérito legislativo. A origem do Instituto na Inglaterra, né, gente? A Inglaterra, em termos de democracia, ela está literalmente 1000 anos na nossa frente, né? Literalmente, eles estão 1000 anos na nossa frente. A gente coloca isso aí parcialmente como curiosidade, mas também como uma arma a mais para vocês, porque a gente sabe que aqui e acolá a CESP coloca aquele texto enorme, aí lá pelo meio diz a origem do Instituto é na Inglaterra, e você não sabe disso, não sei se é na Inglaterra, se é nos Estados Unidos, aí acaba marcando errado. A gente coloca aí Instituto na Inglaterra, apesar de que a doutrina americana sobre CPI, eles têm uma tradição enorme lá sobre CPI, que eles chamam lá de Congressional Hearings, chamam de um hearing, é uma CPI. É uma comissão de senadores ou de deputados que vão chamar de um por um lá para fazer uma investigação. Só que lá, o que eles têm, gente? Lá eles têm as CPIs de desempenho. É uma CPI para apurar, por exemplo, se aquele órgão ele tem um desempenho eficiente. Então, de vez em quando, a gente sabe que a NASA, o pessoal, os diretores, aqueles dirigentes da NASA, que não sei se são diretores, se são presidentes, se são commissioners, como eles chamam, eles vão lá depor dizendo que aquelas verbas, aqueles bilhões que eles aplicaram naqueles anos lá, foram bem aplicados. Por demonstrar por A mais B por que aquele dinheiro foi bem gasto. Seria uma boa, né, gente? A gente vê aqui no Brasil também uma CPI para apurar a eficiência do setor público e não só para apurar denúncias de roubo, né? Aí, continuando aí, gente, isso é óbvio. Elas existem tanto no plano federal, tanto no Congresso, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto uma CPI mista, quanto nos planos estaduais ou nos planos municipais. E um ato praticado por uma CPI? Esse ato, gente, ele é sujeito a controle judicial. Certo? Então, no caso das CPIs a nível federal, uma CPI da Câmara, do Senado ou uma CPI mista, esse controle é exercido pelo Supremo. E a jurisprudência do Supremo ela é vasta sobre CPI, né, gente? Ela fala muita coisa sobre CPI. Então, se a CPI, por exemplo, ela estiver investigando um crime, se ela está investigando aquele crime, aquele investigado, em determinada circunstância, ele pode sim impetrar habeas corpus. Ou, se for em outro caso que não tem a ver com o crime, ele pode impetrar mandado de segurança e por aí vai, né? Objeto da CPI. Um tema tão em voga agora que nós estamos discutindo a CPI da Petrobras, né, gente? O objeto da CPI é fato determinado. A CPI ela não pode, gente, transbordar para investigar fatos diferentes dos quais geraram a sua criação. Então, a CPI ela não é uma metralhadora giratória. Se ela for instaurada para isso, ela vai investigar isso. Nós temos, entretanto, casos de CPI que foram instauradas mas que não investigaram um fato determinado. Por exemplo, a CPI do Judiciário, né, gente? A CPI do Judiciário ela não investigou nada. Ela foi investigando casos abertos, não era um fato determinado, não era corrupção de venda de liminares no Tribunal X. Não. Ela é a CPI do Judiciário. A CPI do Judiciário que já tem bastante tempo, não sei se vocês estão lembrados, mas ela foi criada e não tinha esse fato determinado, mas mesmo assim ela foi criada, teve relatório, teve tudo. Vamos seguir em frente, então. Ainda sobre os objetos da CPI, gente. O que uma CPI pode ver? Ela pode incidir, gente, sobre todos os setores em que o Congresso é obrigado a legislar. Ou ainda onde quer que esteja a localização ou a alocação de recurso federal. Por exemplo, uma CPI pode analisar um negócio jurídico entre dois particulares? Não, não pode. Porque não tem negócio federal, não tem verba federal nenhuma nisso, não tem interesse nenhum do Congresso ou do governo federal, então ela não pode analisar um negócio entre dois particulares.
Mas se esses dois particulares forem, por exemplo, dois laranjas envolvidos com uma construtora, com uma empreiteira, ou seja lá com o que for, que essa empreiteira está envolvida em negócios exclusivos, em negócios ilícitos, aí sim, esse negócio entre os dois particulares poderia sim ser sindicado pela CPI, ser analisado pela CPI. Certo? Mais ainda, CPI não pode anular ato do executivo, independente do resultado das investigações. A CPI, gente, ela não pode sair do objeto que é investigativo. É um objeto investigativo da CPI. Certo? Ela não vai anular nenhum ato legislativo do Poder Executivo, nem nada. Ok? Mais uma coisa é que uma das funções da CPI, fala-se aqui e acolá, que uma das funções da CPI seria a obtenção e a divulgação de informações. Vamos lá. Duração de CPI. Constituição Federal fala apenas em quê? Em prazo certo. O STF, ele foi mais longe. Ele disse que a CPI pode ser prorrogada enquanto durar uma legislatura. Certo? Pode passar de um ano para outro, de um semestre para outro, né, gente? Mas não pode transbordar para o fim da legislatura. No fim da legislatura tem que ser encerrada a CPI. Agora o tema mais interessante aqui que nós temos. CPI como direito das minorias parlamentares. Gente, CPI está muito associado a direito de minorias parlamentares. Por quê, gente? Porque se o governo quiser investigar alguma coisa, ele tem a Polícia Federal, ele tem as polícias civis, ele tem o Ministério da Justiça, ele tem todo mundo para investigar quem ele quiser. Já a oposição não. A oposição tem que lançar a mão desse instrumento para investigar alguma coisa. Se a oposição quiser investigar alguma coisa, ela tem que lançar a mão desse instrumento. Porque apesar de todos os órgãos serem independentes, a Polícia Federal, aliás, dá um show. Sempre nós sabemos que a Polícia Federal é um órgão que dá um show, mas é um órgão que está na mão do Executivo. Digamos que os parlamentares de oposição, eles querem ter o domínio de investigação, eles têm que ter uma CPI. Não é isso, pessoal? Então, o que acontecia? O que acontecia é o seguinte: a CPI era aprovada, passava lá com 1/3 dos membros assinando pela instauração de uma CPI. O que acontecia? Os líderes dos partidos, eles não indicavam os componentes da CPI. Digamos, por exemplo, se o partido do governo fosse o partido X, ele tinha direito a 10 cadeiras naquela CPI, ele não indicava. E por conta disso a CPI não iniciava. O STF já disse que não pode. Se o partido não indicar, vai lá o presidente da casa e indica. Certo, galera? Agora, o regimento das casas, o STF já disse, o regimento das casas pode fixar um número máximo de CPIs funcionando. Então, por exemplo, se tem 5 CPIs já funcionando, se eu não me engano, na Câmara são 5. Não podem funcionar mais do que 5 CPIs ao mesmo tempo. Então, mesmo que aí tenha um requerimento da oposição aprovando uma CPI, mas se já tiverem 5 CPIs funcionando, não vai ser possível instaurar essa 6ª CPI, certo, pessoal? Vamos lá. Poderes das CPIs. Próprio das autoridades judiciais. Agora, não é exatamente igual. Se tiver na prova próprio das autoridades judiciais, correto. Se tiver exatamente igual ao das autoridades judiciais, errado. Certo? Porque tem um negócio chamado reserva de jurisdição. Vamos ver aqui. A CPI pode convocar autoridades e particulares para depor, seja na condição de testemunha ou de investigado. Obviamente que para investigado não é possível a determinação de condição coercitiva, porque para investigado ele não é obrigado a ir lá depor sobre fatos que ele acha que vão lhe desfavorecer. Ele não é obrigado a se prejudicar em investigação. Ele não é obrigado, em outras palavras, a produzir prova contra ele mesmo. Já contra a testemunha, sim, ela pode ser obrigada a ir lá depor.
A intimação, nesses casos, deve ser pessoal e o Congresso pode se valer das polícias civil ou federal. A CPI pode também quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico. Não confundir, gente. Sigilo telefônico não é interceptação de ligações telefônicas. Isso a gente vai ver daqui a pouco. E a CPI pode também determinar prisão em flagrante. Vamos lá. CPI não pode praticar atos que são reserva de jurisdição, que são atos que são exclusivos do Poder Judiciário, que é o quê? Determinar interceptação telefônica, determinar busca domiciliar de documentos e determinar qualquer tipo de medida cautelar de ordem penal ou civil, ou seja, tem 50 milhões lá fora do país do deputado fulano de tal. A CPI chegou à conclusão que aqueles 50 milhões realmente são do deputado fulano de tal, apesar do deputado dizer que esse dinheiro não é meu. A CPI chegou a essa conclusão, ela não pode adotar uma medida cautelar de ordem penal ou civil para arrestar esse dinheiro. Ela tem que provocar os órgãos competentes, certo, gente? Por quê? Porque ela é basicamente um órgão de investigação. A CPI não pode anular atos do Executivo, qualquer que seja a sua conclusão. A CPI não pode determinar quebra de sigilo judicial, ou seja, tem um processo que é correndo em segredo de justiça. A CPI não pode ir lá e dizer, eu quero esses dados. Não pode, certo? E a CPI não pode deferir tratamento público a dados sigilosos, ou seja, se o sujeito tem uma movimentação bancária, seja lá qual for, a CPI não pode simplesmente tornar pública. Ela tem que tratar aquilo ali como um dado sigiloso, porque é direito à privacidade que está sendo invadido, não é, gente? Sobre o controle judicial, isso aí, gente, é cabível o controle judicial das CPIs e pode também o controle judicial servir para forçar a instauração da CPI pela Casa Legislativa, um caso recente que a gente viu, o caso da Petrobras. Possível também controle judicial para garantir o direito de determinada pessoa de ficar calado, por exemplo, ele é convocado na condição de testemunha. Uma pessoa é convocada na condição de testemunha. Mas ele, na realidade, ele é um dos principais gestores daquele órgão que está sendo investigado. Sobre corrupção, por exemplo. Ele é um dos principais gestores daquele órgão que está sendo investigado por existência de corrupção. Esse cara pode impetrar um habeas corpus no STF pedindo para ficar calado, porque ele está sendo convocado como testemunha, mas na realidade ele pode falar alguma coisa que pode transformar ele no investigado. Então ele vai lá e diz, olha, eu quero ficar calado, isso aqui pode incidir em algum ônus para mim. O Supremo, em praticamente todos os casos, ele defere, não, você tem direito de ficar calado sim. Certo? Vamos lá. Aí, situação de testemunhas e indiciados perante a CPI. Primeiramente, devem ser intimados pessoalmente. As perguntas devem guardar pertinência com o objeto da CPI, né, gente? Não pode sair perguntando qualquer coisa. Isso aqui pode ser, inclusive, indeferido pelo presidente da CPI. O sujeito começa a perguntar, não, e como é que é lá no órgão? E como é que é assim? E como é que é assim? Você viaja para o exterior, você gasta muito dinheiro. Aí, se ele transbordar do objeto da CPI para a vida, por exemplo, para a vida pessoal daquela testemunha, daquele investigado, o presidente pode simplesmente indeferir. Você faz um pedido lá ao presidente, senhor presidente, eu não quero responder isso, não tem nada a ver com o que está sendo investigado aqui. E aí, o presidente, eu vou indeferir essa pergunta. Outro, investigados podem exercer o direito de ficar calado, e as testemunhas, e quanto às testemunhas, os advogados são admitidos e podem intervir em depoimentos, tanto de testemunha quanto de indiciado. Ele pode fazer uma interlocução, ele pode conversar com o cliente, tanto no caso de indiciado quanto no caso de testemunha. Ok? Vamos lá. STF aí, gente. Várias decisões do STF. As CPIs, no desempenho de seus poderes de investigação, estão sujeitas às mesmas normas e limitações que incidem sobre os magistrados quando no exercício de igual prerrogativa, ou seja, quando os magistrados estão exercendo a investigação. Vale dizer, as CPIs somente podem exercer atribuições investigatórias que lhes são inerentes, desde que o façam nos mesmos termos e segundo as mesmas exigências que a Constituição e as leis da República impõem aos juízes, especialmente no que concerne ao necessário respeito às prerrogativas que o ordenamento positivo do Estado confere aos advogados. Ou seja, o advogado pode ir lá se posicionar do lado da testemunha ou do lado do investigado e
com ele conversar durante o depoimento. Não pode, obviamente, responder pergunta por ele e nem interromper o tempo todo no depoimento. CPI pode utilizar documentos oriundos de inquérito sigiloso. Vamos lá. CPI não tem competência para solicitar à operadora cópia de ordens judiciais que determinam a quebra de sigilo telefônico de determinada pessoa. Por quê? Porque seria interferir no Poder Judiciário. Ele estaria de uma forma transversa interferir no Poder Judiciário, né, gente? E esse outro, gente, vamos ler aí a partir dos 3 pontinhos, do meio para o final. A rejeição de ato de criação de CPI pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso interposto por líder de partido político que compõe a maioria congressual, não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República outorga às minorias que atuam nas casas do Congresso Nacional. Ou seja, essa CPI conseguiu lá 1/3 dos membros do Congresso de assinatura, ou da Câmara ou do Senado. Conseguiu lá 1/3. Aí, um líder no partido vai lá e não, quero recorrer para o plenário. O plenário foi lá e, por extensa maioria, ele aprovou o arquivamento da CPI. Não pode. Conseguiu 1/3, tem que instaurar, né, gente? Conseguiu 1/3 dos membros assinando pela instauração, tem que instaurar a CPI. Vamos em frente. A Constituição do Brasil assegura a 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e a 1/3 dos membros do Senado Federal a criação da CPI, deixando, porém, ao próprio Parlamento o seu destino. A garantia assegurada a 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado estende-se aos membros da Assembleia Legislativa Estadual. Garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada pela Casa Legislativa Estaduais. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. Ou seja, plenário não tem nada a ver com a instalação de CPI. Se conseguir 1/3 de assinatura dos membros, vai ser criada a CPI de um jeito ou do outro. Vamos lá. Mais um sobre criação, né, gente? Esse aí fala que cumpre ao presidente da Casa Legislativa adotar os procedimentos subsequentes necessários à efetiva instalação de CPI, não lhe cabendo qualquer apreciação do mérito sobre o objeto da investigação parlamentar, que se revela possível, dado seu caráter autônomo. Ou seja, a investigação é autônoma, ela não depende de manifestação do resto da Casa e nem de juízo de admissibilidade pelo presidente da Casa. Fundamentação de decisão de CPI, gente. Vamos ver aqui. A fundamentação exigida das comissões parlamentares de inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis a dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer que constem da deliberação as razões pelas quais vai ser determinada a medida. Ou seja, determinado deputado está lá na CPI e diz: vamos quebrar o sigilo do fulano de tal dos Anzóis Pereira por causa dos motivos A, B, C e D. Aí ele expõe lá o motivo que ele quer e a CPI vota, e se atingir a maioria, vai ser aprovada a quebra do sigilo bancário daquela pessoa. Não precisa uma decisão judicial, porque quando um juiz quebra o sigilo bancário, ele tem que fazer toda aquela fundamentação muito mais densa, né, gente? Precisa de fundamentação, mas não é exaustiva, não é equiparável a dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante, ou seja, não é comparável a dos órgãos judiciais. Aí sobre o privilégio contra a autoincriminação, essa segunda. Privilégio contra a autoincriminação, que é plenamente invocável perante as CPIs, traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante os órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Aí é o velho caso, né, gente? Ele está lá depondo e, num determinado momento, ele diz: olha, não vou responder essa pergunta que eu posso me incriminar. Isso aqui pode ser interpretado em meu desfavor. Então, é plenamente invocável o privilégio contra a autoincriminação perante CPIs. Fala diretamente com o presidente: seu presidente, não vou responder essa pergunta para evitar autoincriminação. Ok? Vamos lá. CESP Previc 2010, analista de TI.
Julgue os itens que se seguem com o fundamento dos preceitos constitucionais relativos aos poderes da República. Só tinha essa aí de CPI, gente. Vamos ler aqui essa de CPI. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas legislativas. Corretíssimo, né, gente? Praticamente o texto da Constituição. Sem muita dúvida aqui. Vamos lá. FCC 2010, Assembleia Legislativa, São Paulo, Agente Legislativo de TI. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento a. De no mínimo um terço dos membros da Assembleia Legislativa. É essa, né, gente? De no mínimo um terço dos membros da Assembleia. Correto. Aqui é só uma questão de quórum, né? Uma questão bem facilzinha aqui. Aqui da maioria simples, a C fala em 3/5, a D fala da maioria absoluta e a E fala de no mínimo 2/3. Não é, né, gente? É 1/3 porque é direito de minorias. A pessoa que não está muito em contato com isso aqui pode achar que a maioria simples tem que votar, tem que ter uma maioria qualquer para instalar uma CPI, mas não. Tem que ser uma minoria mesmo. Então, gente, sobre CPI é isso. Na próxima aula a gente volta com o processo legislativo, que a gente vai ver processo legislativo agora até o final do módulo. Ok? Até já.